11 a 17. Diz assim o texto: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou, e o temor veio sobre o povo, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça nessa hora e vamos orar. Eu vou orar, você vai orar comigo baixinho, aquela oração que só teu coração sabe fazer, porque você conhece o que passa com você mesmo. Às vezes a gente não consegue conversar com ninguém, talvez a gente não consegue dizer para o marido, para a esposa, o que passa com a gente. Talvez não podemos conversar com o pai, a mãe, falta até um amigo para conversar. Mas nessa hora você pode conversar com Deus, que está no nosso meio. Jesus está aqui, porque um dia Ele morreu, mas ressuscitou, e Ele vive está, através do Espírito Santo, que está no nosso meio nessa hora. E Ele está te escutando nessa hora, você falar com Ele: Senhor, eu estou aqui na igreja mais uma vez, e estou aqui para ter um encontro com o Senhor. Preciso deste encontro, porque algo de bom sempre acontece aonde Jesus está. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque algo de bom sempre acontece onde Jesus está, e esse encontro é com você hoje. Por isso que nós estamos aqui. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor, porque nós não queremos falar nada de nós mesmos, mas sim vindo do Espírito Santo. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Fica conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Essa história é conhecida, está narrada no livro de Lucas, e ela é verídica e é verdadeira. Aconteceu com Jesus. Jesus esteve entre nós e fazia muitos feitos, muitos milagres. Completou 30 anos e começou a ter amigos. Andava com 12 amigos especiais, 12 pessoas que ele tinha uma íntima amizade. E ele conseguia conversar com elas e andando de cidade em cidade, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, curando, sim, algumas pessoas que encontravam, porque Jesus tem poder. E o mesmo poder ainda está sobre nós, através do Espírito Santo. E Ele tem poder para nos curar. O Espírito Santo que está entre nós. Jesus percorria cidades, vilas, aos campos, e Ele anunciava que era chegado o dia da redenção. Jesus estava vindo da nossa cidade, perto de Cafarnaum. Naim ficava cerca de 40 quilômetros longe de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade mais importante da região. Naim era uma cidade pequenininha. Nós não sabemos certo quantos habitantes tinha, mas era bem pequenininho. A cidade de Naim. A única vez que é mencionada para nós é esse episódio, que está sendo mencionado em Lucas 7. Jesus estava percorrendo este caminho, de Cafarnaum a Naim, cerca de 40 quilômetros, um dia de viagem, um dia de caminhar. Jesus caminhava com a grande multidão, ele não andava apressado, porque onde ele andava sempre encontrava algumas pessoas precisando de Jesus, assim como nós que estamos aqui hoje necessitamos de Jesus.
Jesus passava e dava uma palavra, dava um auxílio, um conforto, ajudava, curava, estendia as mãos, parava para descansar. Jesus muitas vezes esteve em casas, conversando com algumas pessoas. Jesus ainda hoje visita a nossa casa. Falava do Senhor que todo dia de manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossas vidas. E a todo santo dia recebemos a visita do Espírito Santo de Deus. E essa visita do Espírito Santo de Deus é que não nos deixe desfalecer. Mesmo nós errados, como nós estamos, pecadores como todos nós somos. Porque a palavra do Senhor diz que todos pecaram. E não há ninguém que nunca pecou. Aqui também há uma multidão, neste texto, que estava também a caminho. Uma grande multidão percorria uma caminhada. Jesus provavelmente estava chegando à tardinha, ao escurecer, porque naquela ocasião era costume do povo judeu ficar velando um dia inteiro. Mas ao final do dia, antes do pôr do sol, as pessoas sepultavam o seu ente querido. Naquela ocasião, uma mãe saía para sepultar seu único filho, e ela era viúva. Olha que situação terrível. E nesta ocasião nós podemos observar dois encontros específicos, ocorridos a portas da cidade de Naim naquele dia, que pode ser algo que pode tocar no nosso coração nesta noite. O primeiro encontro foi o encontro das multidões. Duas multidões se encontraram. Imagine só, uma multidão tem bastante gente, a gente se perde no meio de muita gente. A gente fica até meio afobado de tantas pessoas, umas passam sorrindo, outras estão nervosas, estressadas, muita gente dá até pavor na gente, a gente fica até meio com fobia. Tem pessoas que não gostam de onde tem muitas pessoas, por isso que tem pessoas que não gostam muito de ir a festas, onde tem muitas pessoas, a casamentos. Não é por não querer ir, às vezes tem realmente um pavor, uma fobia. A multidão que estava seguindo a Jesus era uma multidão de alegria. Jesus caminhava e ele estava vindo de Cafarnaum e eles acabaram de realizar grandes milagres. Jesus estava realizando muitos feitos e aquela multidão estava eufórica com Jesus, muito alegre, feliz demais. Quando Jesus toca na nossa vida, nos abençoa, a gente fica feliz demais. Quando a gente consegue resolver uma situação, ter uma solução, algo que a gente busca, e Jesus chega e nos dá uma solução, uma porta aberta, a gente fica muito feliz. Qual mãe que não fica feliz quando consegue dar à luz, por exemplo? Algo tão almejado, quando vê a carinha do bebê, o rostinho tão bonitinho, fica muito feliz. O toque de Jesus traz alegria. Aqueles homens que conseguem a porta de emprego, conseguem um emprego que tanto precisava para sustentar a família, quando conseguem a obra de Deus, eles ficam muito alegres, porque quando Jesus chega com a solução, nos traz grande alegria. Quando a gente consegue passar no curso, formar, em algum curso que a gente esteja fazendo, na escola, na faculdade, no curso técnico, a gente fica muito feliz. Quase sempre os dias de formatura são muito bons. E a gente fica muito alegre quando isso acontece. Aquela multidão que acompanhava Jesus estava vendo a realização de muitos milagres, muitas maravilhas. Imagine você nessa hora, se transporte para aquele lugar perto de Jesus e comece a ver Jesus caminhar naquela estrada, ter um homem mendigando, sujo, empoeirado, clamando misericórdia, cego, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você ali perto, olhando aquele mendigo sujo, empoeirado à beira da estrada, humilhado. Jesus o chama, olha para aquela pessoa e traz para ele o que ele mais queria. O que queres que eu te faça? O cego respondeu: quero ver, Senhor. Jesus acaba com a cegueira daquela pessoa. Ela começa a enxergar e começa a ver o mundo. Que beleza que não é isso? Imagina você estar perto e contemplando uma maravilha dessa. Imagina você ver uma pessoa que está sofrendo muito,
conseguir sair daquela situação de tristeza, de angústia, quer seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade no seu relacionamento, uma dificuldade na sua vida física, um problema, uma doença, uma enfermidade. Quando chega a solução, quando chega o milagre, é algo muito bom. Feliz, imagine agora, lembra de alguém que está sofrendo, você conhece alguém que está desesperado, talvez sem emprego, ou a família não vai bem, alguém que está muito enfermo à beira da morte. Conhece alguém que esteja desse jeito? Talvez seja um vizinho seu, talvez seja um parente, talvez seja você mesmo, talvez seja você que esteja sofrendo, precisando de um carinho, precisando de um abraço, precisando de uma solução. E aquela multidão conseguiu ter esse privilégio de estar perto de Jesus nos momentos marcantes da nossa humanidade. Imagine só quando Deus se tornou homem, esteve na terra por 3 anos caminhando na região de Jerusalém, de Israel. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ver e ouvir a voz de Jesus de perto. Imagine você ver Jesus chamando: vem cá, meu querido, nunca mais você vai ficar cego, agora veja para a glória de Deus. Um milagre sendo realizado. Aquela multidão estava muito feliz e seguia Jesus com muita alegria, vendo a própria redenção de Israel acontecer em seus olhos. Nós também hoje podemos ver Jesus fazer a mesma coisa conosco, visitar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, ir ao nosso encontro, naquilo que só a gente sabe que está acontecendo. Porque nós conseguimos sim parecer que estamos felizes, perto da sociedade. A cidade é muito grande, perto dos nossos familiares. A gente consegue transmitir uma aparência de felicidade, mas só quando a gente olha no espelho, sozinho dentro do quarto, a gente consegue ver por fora um herói, mas por dentro alguém que não tem mais esperança. Talvez seja você que eu esteja falando nessa noite, que esteja precisando de Jesus, você esteja precisando de ver as maravilhas acontecerem. Jesus caminhava com uma grande multidão que via Jesus fazer grandes maravilhas, por isso ele estava muito alegre e muito feliz. Glória a Deus por isso, porque onde Jesus está acontece milagres. Ao contraste acontecendo, quando Jesus chega à beira da cidade, vem chegando uma outra multidão, totalmente diferente. Olha o contraste. Jesus chega com uma multidão alegre, eis que vem a multidão de tristeza. Imagine uma mãe sepultar um filho. Terrível. Coisa triste é os filhos sepultar os pais. Agora a mãe sepultar um filho é pior ainda. Pior ainda, viúva, que é o caso da situação. Um filho único, pior ainda. Uma viúva, um filho único, está indo com um sepultamento que é do seu próprio filho. As pessoas ali estavam chorando, tristes, angustiadas com aquela história. Algo bruscamente aconteceu e tirou a vida daquele jovem. Olhe só quantos sonhos se foram embora naquele instante. Quantos planos. Olha o sustento indo embora. Certamente aquela mãe tinha seu filho já como ajudador, como colaborador, companheiro daquela mãe. E de repente ele está indo para a sepultura e a mãe vai levar seu filho. 2 multidões estão chegando perto uma da outra. Uma multidão de alegria e outra multidão de tristeza. A cidade é Naim que aconteceu esse fato. Mas ele se repete muito, porque hoje nós estamos na cidade de Caratinga. E novamente acontece muito essa forma de encontro. Pessoas alegres e pessoas tristes. A todo instante se encontram nas ruas. Quando a gente anda nas ruas, a gente percebe a felicidade no rosto das pessoas. Uns estão sorrindo muito e brincando até, com muita alegria, sorrisos altos. Outras pessoas estão sérias, tristes, cabisbaixas, até bravas. Geralmente a gente se esbarra nas calçadas e a gente percebe as pessoas se cruzando. Pessoas alegres, pessoas tristes.
Às vezes é dentro da nossa própria igreja. Há pessoas muito alegres. Algumas pessoas estão tristes porque falta algo ainda. Talvez é dentro da nossa própria casa, onde a nossa família está. Quando a gente fecha a porta, a chave faz o barulhinho. Aí fica o esposo, a esposa, os filhos. E ali se dá os encontros também. Algumas pessoas alegres, outras tristes. Outras parecem que estão no mundo da lua, outras totalmente presas neste mundo. Algumas pessoas com muita esperança em Jesus Cristo, porque Ele é a solução de todos os nossos problemas, e agarram em Jesus, são muito esperançosos. Outras pessoas já perderam toda a esperança, porque nem conseguem enxergar mais Jesus. Talvez seja você que eu esteja falando. Aquela multidão se encontrou. Aqui estava com Jesus, que era composto de pessoas que se alegravam, e a outra que era triste, chorava muito. À medida em que se aproximavam do cemitério, que mais choravam. Afinal, era apenas um jovem que estava indo para a sepultura. Estava sendo interrompido alguns sonhos, alguns projetos. Eles estavam chorando a morte daquele jovem, naquele instante. Jesus dirigia-se para a cidade, enquanto muitas pessoas se dirigiam para o cemitério. Dois locais diferentes. No nosso mundo espiritual, nós também estamos nesta mesma caminhada, ou para a cidade, ou para o cemitério. Naquela ocasião, a viúva não tinha escolha, ela só tinha direção de caminhar para o cemitério. Jesus caminhava para a cidade com a grande multidão, já estava definido. Hoje, porém, é lhe dado dois caminhos a seguir. A todos nós que estamos aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, você pode escolher para onde você quer seguir, para onde os teus passos te levam, para onde os teus pensamentos estão te levando. O que você pensa faz a diferença na sua vida. Como você pensa, como você age. Aquilo que está dentro da sua mente te impulsiona, ou você vai caminhar para a cidade, ou você vai caminhar para o cemitério. Se nós cremos em Cristo Jesus, nós estamos indo, caminhando para a cidade santa, para Jerusalém, a cidade de Deus. Amém? Aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador têm essa esperança de estar caminhando para Jerusalém, a nossa cidade santa, para o paraíso, para os céus que nos espera. E é muito bom, é muito alegre essa caminhada, porque o lugar que nos espera é muito melhor do que nós estamos hoje, onde nós estamos hoje. Essa caminhada é muito feliz. Imagine você estar num local onde não tem tristeza nenhuma. Imagine você estar num lugar onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há saudade, onde os teus sonhos não desabam, onde os teus projetos, os teus planos não ficam pela metade. Tudo aquilo que você imaginou, quando eu crescer, eu quero trabalhar, eu quero ter uma família desse jeito, eu quero que meus filhos sejam assim, a minha esposa seja desse jeito, eu quero um marido desse jeito, a gente vai projetando, eu quero um trabalho dessa forma, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um carro desse jeito. Converse com qualquer criança que está aqui, aquelas que estão lá no culto infantil nessa hora, elas têm um sonho: eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero comprar uma casa, quando crescer eu quero ter um dinheiro para comprar uma chácara, um sítio. Todos têm um sonho. Qual é o teu sonho? Você também tem um. E o Senhor está muito interessado nos teus sonhos. O Senhor não te abandonou, meu querido. O Senhor sabe muito bem do teu coração como você está. O Senhor não está longe, perto Ele está. O Senhor não está morto, vivo Ele está. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor está vivo, está perto de nós nessa hora. O Senhor está interessado naquilo que passa dentro do teu coração. O Senhor sabe muito bem da sua dificuldade, meu querido. O Senhor sabe que você tem encontrado dificuldades para viver, para relacionar, para conseguir a prosperidade, para conseguir algo a mais. O Senhor te conhece muito bem, porque antes de você nascer, o Senhor já te chamava pelo teu nome. O Senhor que chama cada uma das estrelas sobre o nome, sabe muito bem da tua vida. Sabe como você vai, se você consegue trabalhar com alegria ou com muita dificuldade.
O Senhor sabe se o teu corpo está padecendo em dores ou se está tendo prazer na vida. O Senhor sabe se quando você chega em casa você consegue dormir o sono da tranquilidade ou se você rola de um lado para o outro. Abre os teus olhos e tudo que você vê é um teto e você não consegue ver um Deus Todo-Poderoso. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós podemos manter a esperança de caminhar para o nosso alvo, que é o céu, que é o paraíso que nos espera, onde o próprio Deus está. E é lá que te espera, meu querido. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar de descanso não é aqui. Aqueles que esperam em Deus apenas nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Assim diz a palavra do Senhor. A multidão que segue para a cidade celestial é uma multidão alegre. Mas se nós estamos mortos nos nossos pecados, nós já estamos no cemitério e sob a condenação de Deus. Se aquele que nos comanda é o pecado, nós já estamos condenados. Estamos caminhando para o cemitério. Os nossos sonhos desmoronam. Os nossos planos ficam pela metade. Aquilo que eu tanto almejei se tornou o meu próprio pesadelo. Precisamos crer em Jesus Cristo para que nós possamos ser ressuscitados, para que o Senhor ressuscite os teus sonhos, os teus planos. Agora pare e pense na pergunta que eu vou te fazer: para onde você está caminhando? Para onde os seus passos estão te levando? Você está caminhando para a cidade celestial ou você caminha para o cemitério? Duas multidões, uma caminhando para a cidade, a outra caminhando para o cemitério. Você escolhe nessa hora. Naquela ocasião as pessoas já estavam nesse objetivo. Hoje você pode escolher: eu vou caminhar com Jesus para a cidade santa, ou vou ficar nessa minha vida preso aos meus pecados e ficar caminhando para o cemitério. A tua escolha, você pode escolher. Leia o que está escrito comigo em João capítulo 3, versículo 36. O Senhor quer que todos se salvem. O Senhor não tem prazer em ninguém que se perca. Está escrito em João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem... O que você lê na tua Bíblia? Aquele que crê no Filho tem... Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Meu irmão, meu amigo, você que me escuta nessa hora, você não terá a vida eterna, não é futuro. Preste atenção no que eu estou falando. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Muitos ficam se perguntando: será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu já vou morar com Jesus? Será que eu vou morar com meu Deus? Será que eu mereço? E fica essas perguntas. Tudo nos machuca, sentimento de culpa que fica nos perturbando. A palavra do Senhor é clara, que diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quantos creem em Jesus aqui? Digam amém. Amém. Você tem a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um jovem, um senhor e uma senhora. Você pode ser solteiro ou casado. Você pode estar totalmente resolvida a sua vida, ou ainda tem muitas coisas a resolver, mas se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você tem a vida eterna. Mas o versículo continua. O versículo continua, e eu vou ler João 3,36. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Note bem que é muito clara a palavra do Senhor. Se você crê em Jesus,
Tenho certeza que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus é o único que pode nos salvar. Pedro não pode nos salvar. João não pode nos salvar. Maria não pode nos salvar. Paulo não pode nos salvar. Todos esses homens e mulheres foram muito importantes. Pedro foi um homem fantástico, um grande pastor, amigo de Jesus. Paulo, um homem de Deus, um pastor que testemunhou Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus, grande mulher, nos deu um grande exemplo. Mas ela não pode nos salvar. Nem Maria, nem José, nem Antônio, nenhum deles pode nos salvar. O pastor da tua igreja, ou desta igreja, não pode te salvar. O padre não pode te salvar. Nenhum líder religioso pode te salvar. Porque só um morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Ele está escrito em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não tenha dúvidas, ok? Meu querido irmão, meu querido amigo. Não tenha dúvidas, você é salvo. Creia no Filho de Deus e verás a glória. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. E a ira de Deus permanece. Olha que tristeza, meus queridos. Aquele que não crê em Jesus, a ira de Deus permanece. Não é apenas um lampejo e acontece e acabou. Não é apenas um momento, não é um segundo, um minuto, uma hora. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem em Jesus como Salvador. Daí a importância de você escolher bem. Escolha Jesus e não solte, não abandone, não pare pelo caminho, não volte atrás. Fique com Jesus e vamos juntos, porque o lugar que nos espera não é aqui. O lugar que nos espera é o céu, é o paraíso. Agora pense muito bem, para onde você está indo? Para a cidade santa ou para o cemitério? O segundo encontro, que é narrado neste texto de Lucas 7, eu já encerro a mensagem. É o encontro de dois filhos únicos. Note bem que o filho está sendo sepultado, o filho da viúva, único filho. Não tem nem o nome dele. Não sei nem o nome dele, pode ser Leandro, pode ser qualquer nome, Mateus, Marcos, Judas, nós não sabemos nem o nome. Filho único de uma viúva. Mas sabemos que é um filho único que está indo sendo sepultado. E o outro filho único que encontrou com esse filho único, este nós sabemos o nome dele. O nome dele é Jesus, Yeshua. É o Deus presente. É o próprio Espírito Santo que está aqui nessa hora, te contempla. Jesus, o Filho único de Deus, se encontra com o único filho da viúva. Um era o único morto. Um filho único morto. O outro era o único filho vivo. Note bem que um está morto, mas o seu futuro era a vida. É o filho da viúva. Ele nem sabia, está morto. E quando Jesus chega para tratar do caso, ele não olha para o defunto e fica com dó dele, em momento algum. A compaixão de Jesus, o sentimento de vontade de ajudar, foi para a mãe do defunto. Olhou para a mãe dele e sentiu grande compaixão, sentiu vontade de ajudar. O Senhor Jesus não ajuda mortos, porque os mortos já perderam o tempo. O Senhor Jesus ajuda os vivos. É por isso que enquanto você tem vida, nesse instante, pode ser 1 ano de vida, 2 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, eu não sei a tua idade, mas o Senhor sabe quantos anos você tem. Não perca tempo, meu querido. Enquanto você tem vida, o Senhor Jesus te espera. O Espírito Santo de Deus geme por você. O próprio Deus te espera de braços abertos, enquanto você tem vida. A sua vida que você tem é agora, nesse instante. Você que está aí sentado nesse banco, fala com você. Você que está aqui dentro dessa igreja, eu digo, é teu nome. Jesus está dizendo, meu querido, eu sei de você. Eu sei da sua idade, eu sei do teu nome, eu sei de onde você veio, eu conheço a tua história, porque eu escrevi a tua história. Enquanto tem vida, busca o Senhor. Busque
busque a Deus enquanto pode achar. Amanhã pode ser muito tarde. Quando a gente sair daqui, há poucos instantes, a igreja fechará as portas, nós vamos voltar para as nossas casas. Nós não sabemos se nem vamos chegar em casa. Nós não sabemos o dia de amanhã, porque amanhã pode ser o nosso dia. O dia de encontrar com Jesus, o dia da nossa morte. Não preciso nem estar doente para morrer. Morrem crianças, bebês, adolescentes, jovens, mulheres, homens, morrem muitas pessoas. Então não pense que você tem muito tempo de vida. Viva hoje como se fosse o último dia teu. Hoje é dia da tua escolha. Volte para Jesus, volte logo para Deus. Deixa este mundo, meu querido. Venha ser como os filhos de Deus. Os filhos de Deus que estão na comunhão com o Pai. O morto desta história, do filho, da viúva, não tinha mais esperança. E Jesus não faz referência a ele, faz referência à mãe dele e ajuda a mãe do filho que está sendo sepultado. Olha o encontro, olha o contraste. O morto, que é o filho da viúva, está indo no enterro, mas o futuro dele é a vida. Porque Jesus ia tocar nele e ele iria ressuscitar. E note que contraste, Jesus, que era o vivo da história, ia tocar no morto para ressuscitar. Poucos dias depois ele iria morrer. O vivo morreria e o morto viveria. A razão dessa história é que o encontro faz toda a diferença. Nós precisamos encontrar com Jesus. É por isso que nós não podemos ficar presos na nossa própria vida, trancados na nossa história, dentro da nossa casa, sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, sem vir na igreja, sem ler a palavra do Senhor, sem fazer oração, trancado na nossa própria cadeia. Dar um tchau para a tristeza, para a culpa. Nós não temos mais nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é mais culpado, porque Jesus cravou na cruz toda a culpa, todo o nosso pecado. Qual é o teu pecado? Escreva aí, imaginariamente, qual é o teu pecado? Você está bebendo? Você está fumando? Está dizendo palavras que não agradam a Deus? Seu testemunho de vida não é bom? Não sei qual é o teu pecado, nem quero saber, porque o próprio Deus já sabe. E Deus te diz muito claro, meu querido, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Agora eu sou teu amigo. Eu quero te abraçar. Fica comigo. Não carregue mais culpa nenhuma. Eu sou teu Deus. Jesus já morreu na cruz por nossos pecados. Ele já pagou o preço. Não preciso mais pagar preço por erros. Agora eu preciso me achegar a Jesus. Era o filho morto. O outro era o Filho único vivo, que era a própria fonte de vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O encontro dos dois filhos únicos ficou marcado na história do Evangelho de Lucas, exclusivamente para que soubéssemos que há um poder onipotente no Filho de Deus. Ficou marcada essa história para que nós não duvidemos, não possamos duvidar de Deus e do seu poder. Deveria ficar assim evidente para todos que o Filho de Deus é o único que tem poder para salvar. Creia que só Jesus pode salvar. Eu encerro nesta hora dizendo que Jesus é o nosso Consolador nas horas mais difíceis. Qual é a tua hora que você passa? Que é muito difícil. Esta viúva está numa hora muito difícil. Creio que não é a tua hora igual a da viúva nesse instante. Você pode estar enfrentando alguns problemas, dificuldades, alguns transtornos, enfermidades, mas Jesus está presente, Ele nos conhece e Ele se compadece das nossas aflições. Amém? Jesus está perto de nós. A segunda lição que nós aprendemos é que não devemos temer nada neste mundo. Devemos nos manter calmos, serenos, tranquilos, porque a nossa hora vai chegar. A solução está bem perto de nós. Fique calmo, meu querido. A hora de Jesus falar chega de sofrimento está pertinho de você.
não perca a bênção, insista um pouco mais, ore um pouco mais, venha mais na igreja, leia mais a Bíblia, vamos ficar juntos, insista um pouco mais, logo agora está perto a tua redenção. Não vamos duvidar da ação de Jesus. Terceira lição que aprendemos, que Jesus tem todo o poder, Ele é onipotente. Qual é a tua necessidade? Jesus pode resolver. Jesus pode tirar a dúvida do teu coração. E só você sabe qual é. A tua necessidade, qual é? Conte para Jesus onde é a tua dor. A tua solidão, o Senhor conhece. Só Deus conhece. Nós terminamos dizendo que não podemos depositar a nossa última esperança nos nossos entes queridos. Não é a nossa família que é a nossa esperança. Se nós formos esperar felicidade nos nossos problemas resolvidos, nós nunca vamos ser felizes. A alegria é de estar perto de Deus e não sem problemas. Não tem como resolver tudo para depois estar com Jesus. Eu vou resolver os meus problemas primeiro eu vou me ajeitar, eu ainda tenho que melhorar, a minha família tem que ficar desse jeito, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que trabalhar mais, conseguir esse emprego. Primeiro eu vou me arrumar para depois me achegar a Deus. Nunca vamos chegar a Deus desse jeito. Devemos vir ao Senhor como nós estamos, da maneira que nós estamos. Venha a Jesus do jeito que você está, tal qual eu estou. Como você está, meu querido? Se achegue a Jesus. Nossa maior esperança deve estar depositada em Jesus. Ele é todo poderoso e pode resolver qualquer problema teu.